Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmos 139 e 16. Capítulo 3. Volte a si mesma. Minha tia era uma mulher da terra e, por ser pequena, chamada desde sempre de Mariazinha. Era casada havia mais de 3 décadas com um pastor que amava o campo e vinha todas as semanas de bicicleta àquelas rincões. Por causa disso, dizíamos que ele pertencia à linhagem dos pastores de bicicleta, homens apaixonados por ajudar o semelhante e apaziguar suas dores com sacolas de frutas do pé e doses do Evangelho. Fui com ela andando devagar em direção à velha porteira. Minha tia era uma mulher de poucas palavras que decidira ficar e fazer daquela região seu lar. A porteira da minha infância estava lá, pendendo para o lado em que eu me pendurei um dia, para avistar os pés de Buriti, em uma época em que a tia não era mais que uma mocinha. Ela viera de uma cidade distante, onde sua família, com muita simplicidade, a entregara em casamento ao rapaz que tinha somente uma casa feita de pau a pique, na fazenda distante dali. Quantas vezes havíamos esperado o ônibus naquela estrada poeirenta, feita de vento e árvores retorcidas. Subíamos da fazenda à porteira, a tia, eu, a mãe, os primos e minha avó, já com as pernas arqueadas. Meu avô estava sempre cultivando a roça para quando chegássemos, pois queria que tivéssemos o frescor da mandioca saindo da terra macia, o líquido da cana descendo pelo pescoço e a água do ribeirão livre dos tocos e palmas. Minha tia foi uma das noras a morar sempre perto. Nas noites pouco enluaradas, caminhou à frente dos cultos no sertão, candeeiro nas mãos afeitas à lavação de roupas nas pedras dos rios, decidida, silenciada pelas lutas agrestes. Os filhos lhe nasceram na casa pouco maior que uma choupana, chão batido, bancos de madeira. Ela os criara perto daquelas águas, onde havia o pé de buriti, que diziam ser a morada de uma sucuri. Ensinara cada um a defender-se, a juntar uma vassoura de palha, a polir panelas com areia, a fazer sabão de coada, a cuidar de galinhas e porcos. Chegamos ao quintal onde essas galinhas ganharam nomes, no qual tantas vezes os mamões faziam a nossa festa debaixo dos pés esquios e de sombra miúda, onde eu e ela fizemos menção de brincar, separadas em seguida pela autoridade natural, hierarquia inconteste. O córrego fino já quase não tinha água, mas reconheci o barranco onde me sentava e acolhia peixinhos na barra da saia, por indicação da tia, que fora menina pouco antes de mim. Ela testemunhou os carões que ganhei de minha avó por perder as panelas levadas pela correnteza. Fomos descendo junto à cerca de arame e avistando a casa velha dos avós. Já perto vimos que a parede cheia de fuligem parecia a mesma e as janelas ainda rangiam. Ali, a tia vira seus filhos crescendo junto à oficina de farinha, buscando o balanço das redes ao final do dia. Agora os velhos estavam mortos
e os olhos dela ganhavam um arqueado de tristeza ao entrar naquela casa. Do lado de fora da parede, uma roseira descendia da mesma raiz daquelas que minha avó tanto amara. Fui caminhando devagar até tocar no fogão a lenha, com a tia atrás de mim, até que senti seu abraço. Não sei se era a primeira vez que ela me abraçava, porque sua bondade me fizera sentir esse afeto ao longo de toda a minha infância. Sei que ficamos ali paradas recebendo o consolo daquelas paredes de barro que se mantinham de pé e ainda guardavam o cheiro de fumaça dos velhos tempos. Eu era uma menina de tranças que passava as férias com os avós e assistia a filmes vespertinos, sentindo-me parecida com outras meninas risonhas que via na tela. Podia estar feliz com um pão aquecido e uma caneca de leite. Poucas décadas se foram, mas meu nível de exigência sobre uma tarde perfeita havia me levado até o ponto em que me encontrava. Circulava em um estacionamento lotado com o carro que ainda estava pagando. Era grata pelo emprego e dava o meu melhor. Mas a vida tinha que ser mais que prestações e vagas em um lugar visível próximo a uma reunião agendada. O gasto de atenção e tempo nessa tarefa simples já superava o que eu investia em meus relacionamentos pessoais ao longo de todo aquele dia. Desci em cima de um buraco no chão, fugindo dele para salvar o salto, o que fez meus pés doerem. Caminhei um bom pedaço sob árvores lindas que gostaria de poder tocar. Ia em direção a compromissos com pessoas que se lembrariam vagamente de mim dali a semanas, tendo apagado minha imagem da memória em alguns meses. Não gostava delas e tentei ver por detrás do rosto de cada uma que pais seriam. Então, as imaginei em um almoço de domingo. Eu trabalhava em uma reserva ecológica e aquela reunião fazia parte de um dos projetos políticos que acompanhávamos. Na época em que me candidatei àquele emprego, levando o meu currículo e a esperança de encontrar paz junto à natureza, pedi a Deus um sinal. Quando voltava da entrevista pela trilha, um veadinho parou em frente ao jipe e me encarou por um bom tempo. Entendi que todo o propósito da minha caminhada como jornalista me levava até ali para aprender novas lições que viriam nos anos seguintes. Naquele emprego eu teria mais tempo para os meus filhos, mas ainda era menos do que meu coração sonhava. Na reserva, atrás de qualquer velho birô, era possível encontrar gente idealista. Havia uma mulher que costurava folhas e flores desidratada com tons de limão e mate em papéis artesanais, movimentando com beleza os dedos experientes. Todos os dias nos traziam músicos e gente ligada à ecologia humana e suas maravilhosas utopias. Da minha janela via a ilustradora botânica com seu chapéu e os lápis aquarelados procurando o melhor ângulo para visualizar a curva de um talo. Para educar crianças, professores vendavam seus olhos e conduziam suas mãos por entre as plantinhas do jardim, de cheiros até o universo, dos perfumes que adormeciam o olfato. No meio do dia, canções de índios e de tribos urbanas vinham da mata, chegando à pequena casinha branca que me servia de escritório. Tamanha felicidade estava sempre em contraste com um sentido coletivo de angústia diante de uma realidade crua.
Havia tanto trabalho a ser feito que nunca conseguíamos captar com justiça todas as frações de beleza, pois éramos poucos para uma demanda que se renovava muito mais depressa que nossa capacidade. Os diálogos políticos iam dos corredores administrativos às trilhas, obrigando todos nós a uma submissão baseada na espera por leis que ficavam sempre no fim da fila de projetos. As reuniões sobre esses assuntos se repetiam como em um ciclo e não conseguíamos identificar o ponto de recomeço. Desenvolvi o hábito de acumular impaciência diante de qualquer novo projeto que suplantasse outro, que nem mesmo tinha começado a brotar. Lamentava que velhos e crianças não fossem os principais donos das trilhas e que seu espaço criado pelo próprio Deus fosse sempre usurpado por prioridades políticas e burguesas. Achava que qualquer pesquisa científica precisava ser mostrada e saboreada com deslumbramento, mas quase todo o registro encantador terminava guardado em armários herméticos sob códigos burocráticos que exigiam protocolos. Os elementos bonitos continuavam lá, porém alguma coisa estava errada e eu ia descobrindo o que era. Nossas intenções e esforços eram sinceros, mas faltava um sentido integral que nos interligasse. Eu pressentia a ausência da chancela divina aos procedimentos inerentes àquele trabalho como um todo. A pequena herança que estávamos deixando poderia preencher alguns parágrafos de um livro qualquer a ser esquecido sobre a estante. Mesmo as equipes que se sucediam esqueciam em minutos a caminhada dos grupos anteriores. Não existia uma conexão profunda e clara entre o que sempre houve e o que estávamos fazendo. Mesmo que a matéria-prima do nosso trabalho fosse a obra do próprio Deus, isso nunca ficava absolutamente claro. Eu, pessoalmente, considerava isso um golpe de pretensão humana, desejar preservar algo ignorando sua verdadeira fonte. Embora eu tentasse me consolar todos os dias lembrando da bondade de muitos companheiros, percebia que os ambientalistas eram pilhas de nervos, guerreiros assolados por toda espécie de ansiedade. Eram corações desejosos do melhor, mas não conseguiam mudar o mundo como desejavam. Todo o registro de seu idealismo parecia curto e fugaz. A paixão que habitava aquelas mentes mambembes também lançava faísca do ego de uns contra os outros, em debates que não findavam. Eu me perguntava se era para isso que estávamos dando nossas vidas. Minhas orações me levaram a entender que só havia uma esperança, 1 Tessalonicenses 1:3, verdadeira para o mundo. A esperança já havia sido enviada a uma cruz, Colossenses 1:27, para morrer por homens que a rejeitavam. Por isso, a natureza sentia dores de parto e os homens sofriam dessa maneira, tentando recuperar o irrecuperável. O respeito pela natureza e pelo outro vinha sendo extinto e Jesus era nossa única salvação. Compreendi que sua promessa de renovo era tudo de que o mundo precisava, Romanos 8, 19 e 23, mas também era o que os homens não queriam. Nos próximos meses em meu trabalho, senti como se escamas tivessem caído dos meus olhos e eu pude ver que alguns dos ideais nos quais acreditava não estavam entre as prioridades cotidianas.
Lembro-me de observar que a visita de um índio e seu desejo de expressão era um fato insignificante diante do verniz encebado das relações com diplomatas. Também me lembro de descobrir bordadeiras que reproduziam em pontos a história natural e ver que eram constantemente ignoradas. Trabalhei em um documentário sobre velhinhos que moravam perto dos campos de soja e cuja saudade da paisagem original quase se podia tocar com os dedos, porém praticamente ninguém quis ir até lá. A docilidade do encontro com o animal na trilha ia sendo penhorada em favor de uma crescente pressão por metas, eventos e datas. Com meu olhar aterrado, constatei que me sentia trabalhando em corredores burocráticos cujas paredes eram troncos de árvores. O bucolismo, o sopro da brisa e a tranquilidade entre os homens só existiam em minha imaginação. O cheiro das cascas tortuosas e aquecidas pelo sol entrava pelo vidro do carro enquanto eu dirigia até minha casa, em uma daquelas tardes nas quais teria que voltar ao serviço. Sem nenhum aviso, lágrimas grossas começaram a saltar em meu rosto. Temi que algum conhecido nas paradas de ônibus próximas ou em um carro na estrada pudesse me ver e coloquei óculos escuros. Dirigi um pouco até que a névoa das lágrimas embaçasse completamente o caminho. Então parei no acostamento. Pensei nos meus filhos e na correria do preparo dos lanches. Lembrei-me das mãos macias que teimavam em agarrar as minhas pernas na despedida diária. Seus olhos gritavam que era cedo para ir à creche, à escolinha. Não poderíamos ficar juntos um pouco mais? Caíram no meu colo. Na massa de recordações, as refeições engolidas às pressas e as poucas palavras trocadas com meus pais que envelheciam entre um turno de serviço e uma ida ao supermercado. Minha mente passeou nos cômodos da casa dos nossos sonhos, construída detalhe a detalhe e fechada dia após dia, teias de aranha nos cantos das varandas. Lembrei que nunca mais havia visitado meus tios e as antigas paisagens. Essas imagens me fizeram mergulhar em busca do meu próprio coração naquela tarde. Eu o encontrei emperrado pela ferrugem. Havia conquistado tudo. Até mesmo a cadeira giratória em uma sala só minha, mas a sabedoria e a espiritualidade, a pausa e a intimidade nas relações me faltavam como o chão. Telefones e horários marcados pesavam sobre a poesia, mas a culpa não era das pessoas que me cercavam. Eu simplesmente tinha de confessar. Quando havia tomado meu último banho de chuva, por que fazia tantos discursos sobre equilíbrio ambiental quando a falta de harmonia começava em mim? De que me serviam modelos diferentes de agenda se estava acumulando tantos afazeres debaixo de uma capa que encobria as minhas prioridades? O choro convulso na solidão do acostamento foi o primeiro de muitos em dias difíceis de confronto com algumas verdades. Decidi fazer algo completamente alheio ao tipo de mundo que escolhera, onde o idealismo humano estava acima do chamado divino. Liguei desmarcando um compromisso. Só então fui para casa. Sem saber, eu estava voltando para uma casa essencial, voltando para mim mesma. Agora, escrevendo uma carta para você, como já não se faz há muito tempo,
vejo como foi difícil deixar tantos hábitos lá atrás. Eu venci, agarrada com tenacidade às mãos de Cristo, e espero que você também se deixe salvar por Ele. Este livro é uma ode à sua própria esperança por dias melhores que estão vindo por sobre as ondas. Tente enxergar, além das letras impressas, um manuscrito cuidadoso, uma caligrafia como as que ilustram mapas. Fiz os primeiros apontamentos deste diálogo à mão, em uma caderneta que começava a mofar na gaveta e que ganhei do meu marido, como um presente que apontava para dias melhores. A capa tem estampas de rosas e passarinhos que víamos antigamente nas ilustrações científicas. Usar essa caderneta foi minha primeira tentativa perceptível de retornar às práticas e os valores que perdi pelo caminho. Enquanto voltava para casa, notei a sombra das árvores passando pela minha pele. Abri os dedos na tentativa de captar toda a sutileza e uma essência viva declarada em todas as coisas. Comecei a reparar no vento leve balançando as cortinas das casas, nos cachorros latindo nos quintais e no suor na testa da mulher que vendia lanches na esquina. Uma hora depois eu estava sentada perto de um canteiro de cebolinhas no quintal, movimentando-me para a frente e para trás, sentindo impotência e frustração. A expressão de desapontada sobrecarga não só escondia o lindo bordado que deveria ser minha vida, como cobria minha história com alinhavos feios e mal acabados. Eu me ressentia de haver deixado as coisas pequeninas que nos fazem tão sensíveis e delicadas. Relembrava a mim mesma como eu já havia sido, deitada no escuro, olhos repletos de expectativa e ouvidos cheios de música. Notas de lavanda que só eu sentia enchiam minhas noites. A menina sensível e a moça sonhadora havia dado lugar a uma mulher com dificuldade de reconhecer seus próprios sentimentos a respeito do mundo. Naquela manhã eu comecei a orar, entregando minhas angústias. Comecei dizendo algo sobre me sentir longe dos planos de Deus, expressando medo de perder a admiração de todos, inclusive dos meus filhos ainda pequenos. Disse a ele que desejava dar orgulho aos meus pais, marido, amigos e ser uma referência, mas não sabia onde exatamente a linha tênue dividia meu idealismo da vaidade e da fome por apreciação e admiração. Não sabia o que Deus pensava da minha busca, embora me lembrasse vagamente do texto sagrado que, em minha cabeceira empoeirada, me assoprava delicadamente. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Nos dias que se seguiram, eu não pude deixar transparecer nada disso, pois seria taxada, de modo silencioso, de desequilibrada. Em uma sociedade que se especializou no olhar crítico, você não confessa que está infeliz consigo mesma. A verdade é que o rosto das pessoas esconde frustrações que só aparecem quando as portas estão trancadas e todo mundo foi embora. O que você teria dito a mim se, nesse tempo, eu lhe tivesse confessado que tudo o que queria era achar um pouco de paz e um abraço sem pressa? Como as pessoas a quem revelei que ia desistir de tudo, você me chamaria de louca. E eu nunca estivera em tão sã consciência. Quando você decide voltar ao lar, às suas origens, e abandonar todas as pequenas coisas que estão lhe fazendo tão mal para resguardar e apreciar outras que já conhece tão bem como são suas,
Deus está esperando. Eu não deixei meu emprego logo nos anos seguintes, mas abandonei hábitos que considerava grilhões da minha vida. Enquanto orava todos os dias e me tornava uma pessoa mais simples, fui abrindo mão da necessidade consumista e vaidosa, desejando passar mais tempo com meu marido e filhos, resgatando aquele ímpeto de fazer uma nova receita e colhendo cada solução que Deus me enviava. Fui reconstruindo minha identidade como mulher. No entanto, haveria muitos degraus pela frente na minha trajetória de volta ao lar essencial. Como acontecia com as árvores do cerrado, percorri meu caminho até descobrir que havia outra vida debaixo das cascas grossas que o tempo foi sobrepondo. Era um caminho para me questionar sobre meus valores e dons e sobre quanto amor justificava tatear pela resposta, que foi surgindo com as borboletas azuis que alcançavam voo por aquelas trilhas. Estava tendo mais um dia de trabalho intenso quando olhei com um suspiro para fora da janela. Vendo a beleza de um ipê que florescia, concluí que nunca teria tempo para desfrutar daquela sombra. À noite em casa, sentei diante da escrivaninha que colocara no meu quarto com o propósito de tornar-me uma escritora. A mãozinha da minha filha dançava em um dos puxadores. Eu estava fazendo as pazes com minha capacidade de contemplar e fiquei olhando seus cachos. Imaginei que ela devia carregar muitas respostas naquela cabecinha ansiosa por brincar, pois o próprio Jesus já havia dito que das crianças é o reino dos céus. Foi nesse momento que ela retirou da gaveta uma caixinha. Era ali que eu guardava a caneta tinteiro e a caderneta que meu marido me dera havia anos. Com olhos límpidos, ela se voltou para mim e me pediu que lhe ensinasse a usar aquilo, que mais parecia um brinquedo. Foi então que tudo mudou e desde esse dia nunca mais parei de escrever.